defesa. Doutor, Vossa Excelência terá 1h30 para promover o resultado. Senhor Dr. Fábio Figueiredo dos Santos, quero trazer aqui os cumprimentos não são meus da defesa, mas os cumprimentos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui nessa subseção de bom sucesso, agradecendo pela sua vida, agradecendo pela sua presença e também pelos jurisdicionados carentes da presença do juiz. Hoje o senhor aqui, fazendo o seu papel como juiz, com certeza, dentro desse elo da corrente que os jurisdicionados precisam, através do advogado, através de Vossa Excelência. Dizia o grande Troncoso Pérez que onde o corpo vai, onde o espírito está. Com certeza o espírito do Senhor está junto com o Senhor aqui, nessa comarca, nesse fórum, liderando os serventuários, bem liderados, ainda mais com a presença de Vossa Excelência, como um timoneiro, a fim de que essa embarcação e esse fórum possa navegar em águas seguras e trazer a segurança jurídica que os jurisdicionados precisam e que os advogados sempre pretendem. E o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento pela presença de Vossa Excelência, o doutor promotor, doutor Pedro Henrique Guimarães Costa. Eu sempre digo, vivendo o epílogo da vida por algum tempo nos tribunais do júri, tenho a satisfação de dizer que nunca briguei e discuti com o promotor de justiça. Ainda como diz o grande Troncoso Pérez, a nossa velha cabeça, uma é da acusação, a outra é da defesa. Mas os vícios que nós utilizamos são os mesmos. E as nossas divergências são puramente técnicas e nada em especial particular. Nós trabalhamos, vamos encontrar hoje, amanhã, lá na sala do senhor, né, ou em outras audiências, e o nosso trabalho continua. Hoje há um debate de ideias e não há nada pessoal, e evidentemente que nós agradecemos também a presença de Vossa Excelência na comarca aqui, atendendo mais uma carência dos nossos jurisdicionados. Senhores jurados, que hoje acredito, pelo tempo que nós estamos aqui, é a primeira vez, pelo menos no contato que eu tenho. Meu nome é Alexandre Bolcato, advogo como advogado criminal. Nesse caso, estou advogando nomeado pelo Estado para fazer a defesa do senhor Joara. Nós agradecemos pelo Estado, porque eu estou pelo Estado, meritíssimo juiz pelo Estado, doutor promotor pelo Estado, e Vossa Excelência também, a serviço do Estado para fazer justiça, trazer justiça e promover a justiça. Então, desde já, a defesa agradece a atenção de Vossas Excelências. Agradeço o corpo de serventuários dessa comarca, através dos nossos queridos oficiais de justiça, Dr. Luiz, que todos de forma sempre elegante, atende os advogados, atende os jurisdicionados, somos bem atendidos e atentos. Eu não me canso de dizer, é repetitivo, né, que essa comarca é diferente de tantas outras comarcas pelo atendimento que nós temos. E ainda que o juiz mude, a ideia dele vinda, o corpo, a forma de atendimento continua sempre agradável e sempre educado. Fica aqui os nossos reconhecimentos também aos senhores. As minhas colegas de defesa hoje que abrilhantam a banca, agradeço por estarem aqui, por participarem, por enriquecer a defesa e um degrau de cada vez. Mas obrigado pela presença das senhoras, senhores policiais penais, reconheçam o nosso préstimo a Vossas Excelências, no sentido de que nós atuamos juntos com Vossa Excelência, com os senhores, quando lá nos presídios, os prédios que os senhores prestam também para os advogados, sempre com um bom atendimento, seja no telefone, seja no presencial. Eu conheço o trabalho que os senhores têm, inclusive no cuidado com os custodiados. Os meus colegas aqui presentes da advocacia, o colega pela Sabrina, o doutor Jaqueline, senhores estagiários, reconheçam todos os nossos
Cumprimentos. Muito bem. Nós vivemos hoje uma questão singular, muito diferente de outras questões, por isso nós vamos começar de trás para frente. Eu coloquei aqui uma foto da dona Diomar. Essa foto aqui é que a gente tem que lembrar dela. Uma cara boa, vistosa, sempre demonstrando amor pelo filho. Porque hoje nós vamos reviver a nossa parte de fé, de cordão umbilical, do tempo em que nós estivemos na barriga da nossa mãe, que ela cuidou de nós, nos carregou, e depois quando parte dos senhores, das senhoras foram mães, também carregando seus filhos. Não há nada que corte o cordão umbilical, o amor de uma mãe para com o seu filho. E hoje nós temos um cordão umbilical. Aquele rapaz, para continuar, aquele rapaz, filho da dona Diomar, precisa que esse cordão umbilical continue sendo abastecido. E esse cordão umbilical vai ser abastecido através da dissolução dele. O elo desse cordão umbilical está entre vossas excelências, a dona Guiomar, a mãe dele, e o senhor Joaquim. Como é que vai manter esse amor que ela sempre demonstrou para o filho? Incondicional. E vamos falar melhor sobre esse assunto. Mas por que começar de trás para frente? Para que haja uma concatenação das ideias. Para que vossas excelências possam conseguir visualizar como é que a defesa vai se postar diante da autodefesa que a lei concede a ele de negar os fatos. Ele nega a autoria. E por que, ainda que haja negativa da autoria, que é um princípio constitucional soberano, que é da dúvida, indúbio pro réu. Por mínima que seja a dúvida em relação à ação ou omissão ou qualquer prova, não se condena. Essa é a ordem cronológica, a ordem do tribunal, a ordem da jurisprudência. Quem é que condena o filho sem saber se ele realmente fez alguma coisa errada? Quem é que bate no filho sem saber se ele realmente fez alguma coisa errada? Nenhum dos pais. Quer saber se houve, se teve uma ação errada. E se tiver dúvida, ele não vai fazer isso. E engraçado, nós vamos começar do bom, porque o grande Edilson Mangerot, que é para mim também o mestre dos nossos colegas do Ministério Público, mas eu sou um seguidor dele. Ele diz que você fala que o mesmo ovo que derrete a manteiga endurece o ovo. Ou nós reconhecemos as provas nos autos e as perícias, ou nós não reconhecemos o valor da perícia. O artigo 158 do Código de Processo Penal fala aqui, do exame de corpo de delito da cadeia de custódia. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame do corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprimir a confissão do acusado. E traça aqui sobre a produção das provas que são necessárias quando há vestígios. E aí, interessante, porque parece que um tipo de prova não tem valor. O que nós estamos discutindo aqui hoje? Diante de todo o contexto, tudo que foi dito, tudo que foi trazido, o ponto principal é se aquele rapaz atirou na mãe dele ou não. Esse é o ponto principal. E aí nós estamos falando de trás para frente, por quê? Dentro da quesitação, que o Ministério Público já falou, que vai ser nessa mesma linha, da materialidade, a dona Guiomar infelizmente faleceu. A defesa não nega isso. Mas do quesito da defesa, a defesa
da autoria, a defesa nega. E ele nega, a defesa justamente nega que ele tenha cometido esse crime. Por isso nós estamos começando de trás para frente. E aí, quando você fala da dúvida, nós vamos chegar no terceiro quesito. O terceiro quesito, que é genérico, que vai vir para os senhores, ele diz: se os jurados absolvem o réu. Exatamente nesse terceiro quesito, que se os jurados absolvem o réu, é o momento de Vossas Excelências, dentro da promessa que fez no artigo 462 e 469, de julgar de acordo com o entendimento de Vossas Excelências, com a razão, havendo um mínimo de dúvida, nesse terceiro quesito, há de absolver o réu. E olha que interessante, em relação à autoria, no que diz respeito a ele ter utilizado ou não, ou ele ter atirado ou não com aquela arma, se não fosse justo o delegado, não tinha pedido. O delegado pediu para fazer o exame retográfico, análise de resíduo de disparo de arma de fogo, porque o policial que esteve lá, naquele momento, disse que havia um cheiro de pólvora ainda. Então, o que é o padrão? Então, vamos ver se tem cheiro de pólvora na mão dele. Dispensa o exame. Esse é o exame que está feito, que está no processo, que o doutor mostrou para Vossas Excelências. Material para residuográfico coletado na mão direita do suspeito. Está aqui nos autos. O resultado da perícia. Resultados e conclusão. Realizadas análises, não foi constatada a presença de chumbo e pare nas amostras enviadas. Ou se prestigia a prova pericial, ou não se prestigia. Agora dizer que essa prova não tem valor, que o perito aqui, Dr. Rogério Araújo Lordeiro, que assinou, é a doutora Cíntia Fontes Alves, não tem valor? Claro que tem valor. Tem um valor para dizer que esse rapaz não deve ser condenado de 12 a 30 anos, quando não foi constatado que havia pólvora na mão dele. Não sou eu que estou dizendo, é o laudo pericial. O que o laudo pericial fala? Só de novo. Material para residuográfico coletado na mão direita do suspeito, dele, do Joab. Realizadas as análises, não foi constatada a presença de chumbo bário nas amostras enviadas. Esse é um primeiro ponto que está confirmando a versão dele de que ele não desferiu os tiros em desfavor da sua mãe. Está na perícia. E ainda que não fosse só a perícia, tem a lógica como rainha das provas, como diz os filósofos romanos, diziam. Ora, como é, né? Isso aqui veio, mas não teve, ninguém falou isso aqui, nem um policial, não está na perícia, que nesse intervalo de tempo, ele foi lá e lavou as mãos e tirou aquilo que seria um resto de chumbo. Não tem nenhuma prova nesse sentido, não tem nada falando que isso aconteceu. Nenhum policial falou isso. Nenhum falou assim, não, enquanto a gente estava batendo na porta lá, ele estava lá lavando as mãos. Isso foi de imediato. E os senhores vendo esse rapaz aqui falando que nasceu na roça, foi criado numa propriedade rural, dentro da sua simplicidade como um trabalhador rural que veio para a cidade, teria que ter expertos conhecimentos. É um expert em conhecimento para chegar a esse ponto? Não, a prova pericial está falando. Aliada à prova pericial, que diz que não encontrou vestígios de pólvora, mesmo que a arma tivesse, mas não encontrou, então não está dizendo que foi ele quem atirou, porque está na prova pericial falando que não encontrou. Nós vamos partir para as provas testemunhais. Todas as testemunhas aqui ouvidas nesse plenário
nesse chão sagrado, todas, nenhuma confirmou que viu Joabe atirando na sua mãe. Nenhum policial, nem a senhora que estava aqui de óculos, que é vizinha, nenhum policial disse que ninguém confirmou, ninguém o viu atirando na sua mãe. Não tem prova testemunhal nesse sentido. Então o que nós temos? A prova pericial, não confirmou os restos de chumbo da mão dele para dizer que foi ele que atirou com o revólver, um ponto. Outro, não há nenhuma testemunha que tenha visto ele atirando. Nenhuma pessoa. Ninguém. E é por isso que ele nega, dentro das condições dele, a autoria. Por isso que ele não aceita ser condenado por um crime que efetivamente, pelas provas, ele não cometeu. E é por isso que você condenar o Joabe, já está 2 anos preso, entre 12 e 30, e se julgar tudo aqui, nós estamos falando aí a partir de 20 anos, 20 anos de cadeia, seria extremamente injusto. Aliado a essa questão, é preciso trazer aqui também, para vossas excelências, a questão de dúvida no processo. Não na formação do processo. Eu estou atuando do processo a partir do júri, eu atuei na primeira fase, minha nova colega que fez brilhantemente o trabalho. Então eu vim partir agora, da segunda fase, na fase sumária não, para o júri. Então nós temos a primeira parte, a parte sumária, e a segunda parte agora, que é de onde eu comecei a atuar, dentro da linha de tudo que ele falou. E dentro de tudo que ele falou, dentro do ordenamento jurídico, que ele não aceita falhas e não aceita dúvidas, é estranho porque eu ainda fiz questão de perguntar para os policiais aqui, fiz questão de perguntar, esse aqui, é o depoimento que foi feito, igual as prisões flagrantes, que está nos autos, folhas 2 e 3. E os senhores se lembram muito bem de como é que o policial falou aqui. Olha como é que está aqui, no preâmbulo. Às 12 horas e 14 minutos, na presença de Garçarinha, Renan, Champadeiro de Fonseca, solteiro, que respondeu o quê? Por volta das 5 horas e 20 minutos do dia 14/6, recebemos ligação via 190, informando que alguns tiros foram disparados na rua Jussá. Veja bem, recebemos ligação via 190, informando que alguns tiros foram disparados. Recebemos. Essa é da parte sumária, e é onde convenceu o juiz de entender que ele deveria ir para a parte do júri. Dessa mesma forma, o outro policial falou, ele só ratificou o que ele falou. Recebemos ligação via 190. Por isso, para mim, tem o maior prestígio. É que protege nossas crianças, nossas famílias, mas há uma questão grave aqui. Porque aqui nesse plenário, aqui nesse sol, sentado aqui na frente do juiz, o que ele falou? Foi o sargento Valdo quem ligou. Ora, ou foi o sargento Valdo que ligou, chegou cedo, ligou, e ele estava se aprontando, ou alguém ligou para ele de 190. O que está aqui que ele falou para o doutor Edgar, delegado de polícia, e que recebeu ligação de 190. Não sei o que estou dizendo. Está aqui, recebemos, está escrito aqui. E aqui ele disse que foi através do Valdo. Mas por que trazer isso? Porque tem a dúvida da verdade. A dúvida se o que é dito é uma visão daquilo que imagina que é, que o policial imaginou que fosse, talvez não fosse. E não é só isso. É a obrigação de dizer a verdade, em juízo para vossas excelências. E em havendo dúvida se foi o sargento Valdo que ligou, ou se foi o 190, está escrito aqui, 190,
Quem é que vai pagar por isso? É o Joab. Repito, tenho parentes da PM, respeito a procuração, é só uma questão técnica, mas que tem que trazer para Vossas Excelências. Por quê? Se o processo ele é envenenado, se é um envenenamento dos autos, se uma maçã deixa o saco de maçãs podre, isso atrapalhou o ordenamento. Porque foi através desse depoimento que ele foi trazido aqui hoje para Vossas Excelências julgarem. Não é um juiz normal, togado, é por Vossas Excelências. Então é outra questão grave. Então nós temos, ninguém veio retirando. Do exame que fez, não provou que foi ele que retirou. E essa versão do policial. Como essa versão muda, outras versões também mudam junto. Do conjunto probatório. Veja bem, vamos. Princípio de lógica. Lógica. Primeira premissa, segunda premissa, terceira premissa. Os professores sabem bem disso. É só ver se tem lógica isso. Eles falaram, os policiais, sem sombra de dúvida, que entenderam por bem de arrombar. Só pelo fato de alguém dizer que quem morava ali era o Joab, que ele tinha arma, então eles entenderam. Então foi o Joab. Fechou, fez um rastreio, mas não buscou câmera, não buscou sinal nenhum, não entrevistou os outros vizinhos. Os fatos foram às 5h20, mas a segunda guarnição chegou lá depois, às 7. A primeira guarnição policial, Val, não está aqui no processo, não está nos autos, não está como testemunha. Ele que chegou primeiro lá, ele que viu, ele questionou, então por que não está aqui? Então foi ele que ligou e chamou, ou foi 190? Mas, veja bem, arrombaram o portão da casa dele. E foi o que ele disse. Eu perguntei quem que era, estava no comando. Ah, era o mais velho. Não sei quem que é. Alguém determinou. Aí fala assim, ó, mas por que o senhor arrombou o portão, mas não arrombou a porta da casa dele, do quarto? Não, são medidas de proteção. Nossas testemunhas. A porta do quarto estava fechada. Ora! Se eles não tinham entrado dentro da casa, se eles não conheciam a casa, como é que eles sabiam que a porta do quarto estava fechada? Tem lógica um negócio desse? Por isso que a lógica é a rainha das provas, às vezes, e nesse momento é. Não, eu não vou abrir só o portão, pegou e arrancou, pegou aquele material que a gente vem em filme, entrou para dentro da casa. Não, agora no quarto nós não vamos entrar. Como é que ele sabia que o quarto estava trancado? Se era uma questão de segurança, ele poderia estar no corredor, esperando eles com as armas. Não faz sentido essa versão, não é lógica. Não tem como seguir essa linha de raciocínio deles. E se não traz lógica esse raciocínio, se não há como a gente imaginar essa situação, nós caímos de novo no princípio da dúvida. Em dúbio pro réu. Afinal, qual é a verdade dos fatos? Eu não estava lá. Os senhores não estavam, o doutor promotor não estava, o legítimo juiz não estava. Nós estamos fotografando aquele momento, imaginando como é que foi, e se baseado nas provas para ver se a versão colocada na denúncia é verdadeira ou não. E até agora, data máxima vênia ao Ministério Público, que apresentou a denúncia, eu não vejo os elementos necessários e de convicção, e de extrema convicção, porque quando você quer condenar alguém de 12 a 30 anos, é extrema convicção para condenar aquele rapaz ali, para ficar pelo menos 20 anos preso por esses fatos que estão cheios de dúvida, que pairaram a dúvida. E por que o ordenamento, lá no artigo 5º da Constituição Federal, diz que esse tipo de crime era julgado por pessoas comuns, não pelo juiz, pelos senhores. Os senhores estão aqui por isso. Porque os senhores não estudaram o código, a lei, mas tem a lei da vida.
Os senhores são hospedeiros do conhecimento por intuição. A lógica nasce com a gente. E aqui vocês vão julgar, além das provas, e a prova que não está em consonância com aquilo que foi dito, de acordo com aquilo que é óbvio para a vida de vocês. Imaginem Vossas Excelências numa situação dessa, numa acusação da forma que está sendo feita, de 12 a 30, e com essa divergência de informação. E a gente sempre traz a vida nossa para esse tipo de situação. E onde é que a gente traz a vida nossa para esse tipo de situação? É a minha família, é a sua família, é o meu e a minha filha, é a mãe de vocês, a filha de vocês, a neta. É a família. E a família nos ensina muito. A minha avó, que era aqui de São Tiago, pessoa já de idosa, filosofava sem estudo nenhum, só pelo que ela passou na vida, de água que pegou a casa dela, represa que inundou. Cada história ela tinha uma lição de vida para falar. E de novo, eu repito, se nós como pais e como mães deram uma chinelada aos nossos filhos, achando que ele cometeu um tipo de situação, naquele momento de convicção, mas lá no futuro você descobre que isso não aconteceu, isso vai acompanhar a gente pro resto da vida. Aquele choro miúdo vai acompanhar, e depois você viu que ele estava certo. E é por isso que vem o quesito terceiro. O quesito terceiro, que pergunta se os jurados absolvem o réu, ele traz para os senhores exatamente essa oportunidade de agir de acordo com aquilo que está nos olhos, com a convicção de Vossas Excelências, de que, havendo dúvida, não se condena. E várias outras questões que precisam ser colocadas aqui, porque, veja bem, parte do que foi constado do relatório do delegado de indiciamento, na denúncia e do relatório dos policiais, partiu da irmã dele, da Daiane, que esteve aqui. E eu perguntei para a Daiane, e mais de uma vez, daquilo que ela tinha falado. Porque prevaleceu, ela que disse, a Daiane que disse, que o pai havia sido agredido por ele. Mas não tem nenhuma prova nos autos falando que ela agrediu o pai. É só a versão dela. Ou tem? Se tem, eu não vi. A Daiane diz que a mãe sofreu agressão por uma sombrinha. Tem alguma prova nos autos dizendo que a mãe foi agredida por uma sombrinha? A Daiane diz que ele perseguia a mãe na rua. Tem alguma prova aqui dizendo que ele perseguia sua mãe na rua? E aí eu perguntei para ela. Daiane, você está confirmando isso aí, mas aqui, quando você prestou depoimento, por várias vezes, você fala assim, acredito. Assim, mas quando você fala acredito, você tem certeza? Ela mesmo diz, acredito. Né? Ó, sobre a chave da casa. Chave da casa do lado. Acredito. Acredita a depoente que deixava o dinheiro na cozinha. Acredita, ela não tem certeza. E não tem prova nenhuma disso. Que a depoente acredita que o jovem insatisfeito porque a Arisma não mais estava fazendo serviço doméstico. Aqui, ó, tá nas palavras dela aqui, ó. Eu pedi para confirmar. Ela diz, acredito. Ela não tem certeza. E esse ponto aqui, eu estou repetindo. Que a depoente acredita que é Joab insatisfeito. Por quê?
A vítima não mais estava fazendo o serviço doméstico da casa dele, aguardou a chegada da mesma no local para matá-la. Ela acredita que ele ficou aguardando ela para matar. E onde é que está a prova de que ele ficou aguardando ela? Onde é que está a prova? Ela mesma confirmou aqui que acredita, então com certeza ele não tem essa prova. E aí, se você pegar a leitura que foi feita da denúncia para o senhor, se pegar esse relatório aqui, tudo está baseado no que a Daiane falou. Falou que ele bateu com a sobrinha, que levava o dinheiro, que ele perseguia ela na rua, dentre tantas outras coisas. Então eu pergunto de novo para Vossa Excelência, a própria irmã que disse, acredito. Já não deu certeza. Por que ela não deu certeza? Porque ela não tem provas daquilo que está falando. Foi só a versão dela. Não tem nenhuma prova aqui falando isso, confirmando o que ela disse. Por isso, a condenação desse rapaz de 12 a 30, falando pelo menos de 20 anos, não é a decisão imperiosa que prevalece diante dos fatos. E agora, veja outro detalhe. A própria Daiane diz que a mãe tinha as chaves da casa. Ela diz que a mãe tinha as chaves da casa. Mas esse ponto, em nenhum momento, entrou na denúncia, em qualquer outro lugar. Olha, vamos pensar de novo com um pouquinho de lógica. Só um pouquinho de lógica de novo. Nesse dia, a mãe chegou, tinha a chave da casa, entrou, foi colocar o dinheiro. Só que eu não vou colocar a suposição aqui não. Foi colocar o dinheiro. Enquanto ela foi colocar o dinheiro, ela fechou a porta da casa, enquanto ela deixou o dinheiro lá, ou a casa ficou com a porta aberta? Aqui está a casa. Ela chegou com a chave dela, que ela chegava de manhã, abriu, entrou, foi lá e deixou o dinheiro. Se ela tinha receio do filho dela, ela ia deixar a porta fechada, ela deixou a porta aberta. Evidentemente, com certeza. No que ela deixou a porta aberta, outra pessoa pode ter entrado na casa? Ou ela entrou na casa ou ela não entrou. Ou ela tinha a chave ou ela não tinha a chave. Ou ela tinha acesso à casa ou ela não tinha acesso à casa. Ora, se a filha falou que ela tinha a chave e a filha falou que ela levava o dinheiro, é porque ela entrava dentro da casa. Então ela tinha acesso à casa. E se ela tinha acesso à casa, não era só o Joab que entrava dentro daquela casa. E se não era só ele que entrava dentro da casa, nesse momento em que a porta ficou aberta, então os corredores, alguém, como ele disse, pode realmente ter entrado dentro da casa e sair de alguma outra forma. E vejam bem, colocando uma questão bem pragmática para Vossas Excelências. Sobre o arrombamento do portão, um ponto, não arrombou a porta do quarto. Então, não há como afirmar que a porta do quarto estava aberta ou fechada. Ele disse que chegou na noite, foi dormir, versão dele, a porta ficou aberta. Então, a porta do quarto, no momento que ele chegou, até a mãe dele ter estado no quarto, a porta estava aberta. Depois, segundo ele, a hora que ele ouviu batido na porta e movimentos policiais, é que ele trancou a porta. Aí quando eles chegaram, a porta realmente estava trancada. Veja como é que é a diferença, a questão de silogismo e de lógica por essa via e por esse ponto. E engraçado, e mais pessoas tinham a chave da casa. Outras pessoas tinham a chave da casa. Engraçado. A dona Erci fez uma cirurgia, falou, eu vou falar, e quis falar. Não ouviu nada, não viu nada, ouviu os tiros, mora de frente, e ainda complementou, a casa está alugada. A casa não é dele? Ou não é dele? Ele morava lá? Então, quem realmente tem as chaves da casa? Se a casa está alugada?
tem outros moradores na casa. Quem mais tem essa chave? Quem mais pode entrar e pode sair dessa casa? É o que se deve questionar. A defesa, os senhores e a gente. Há dúvidas nesse processo ou não? Claramente que há dúvidas sobre a autoria. A defesa não discute se a dona Leonardo faleceu ou não. Infelizmente ela faleceu. Agora, resta saber, e ele confirmou aqui que não, e as provas estão nesse sentido, de que não foi ele. Infelizmente não vamos saber quem. Agora, tem outro ponto interessante na perícia. Está nas folhas 55. As folhas 55 da perícia, da necropsia ou necrópsia, como cada um entender melhor. Abre aspas. O trajeto foi de trás para frente, da direita para a esquerda, de baixo para cima e transfixou. 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 E eu perguntei aqui, o policial, mostrei a foto para ele, da perícia, e se tinha uma rampa. Esse aqui é o local, folha 72, da perícia que foi lá. Isso aqui é o que eu perguntei para ele naquela hora, os policiais. Aqui está a casa, tem mais uma entrada. Aqui está o portão. Por isso que ele fala, estava na outra rua, porque tem uma outra rua saída de carro. Isso que ele está querendo explicar. Esse aqui é o que foi arrombado. Aqui tem uma rampa. Então, só aqui foi colocado duas questões para ele. Esses tiros, uma, ele saiu de dentro da casa ou de fora da casa? Ele falou assim, não tem como te responder. Se ele, como policial, não sabe responder e a perícia não informou se foi de dentro ou de fora, aqui está o portão, aqui está o corpo. Se o tiro saiu de fora da casa, pode ter sido outra pessoa quem atirou de fora da casa, ou tem alguma coisa provando, no sentido da bala que ela saiu lá de dentro da casa. Ele também não sabe informar. Se ele não sabe informar se o tiro saiu de dentro de casa, que é onde Joab estava, nós não podemos afirmar categoricamente que foi Joab quem fez o tiro, quem fez o disparo. Engraçado, eu só volto de baixo para cima, questão de lógica. Aqui está a casa, aqui está a rampa. De baixo para cima, até onde eu sei, é de baixo para cima. Pensa comigo se tem lógica isso. Que atirou pelas costas? Ok, tá lá. Foi pelas costas. Mas de baixo para cima, e com uma rampa, não faz sentido. Alguma coisa aqui não está fechando. Alguma coisa aqui não está batendo. E se alguma coisa não está fechando e alguma coisa não está batendo, a condenação não é a melhor decisão que nós temos hoje. A questão que foi colocada, e muito
batida em cima é do saco preto, que a gente não pode deixar passar. Até aquele momento, e aí o Giovanni falou isso aqui também, testemunho Giovanni, até ele sair de casa, acompanhado da polícia, ele não tinha visto o corpo lá no chão. E muito menos com um invólucro, o saco preto. Ele não tinha saído. Não foi os policiais falaram que ele ficou no quarto, então ele não saiu. Ele viu a hora que ele saiu. E o Giovanni fala. E o Giovanni, que veio aqui, que é primo, falou que ele negou. Agora, a questão de pular um saco preto, vocês acham realmente que o Joab estava falando com a mãe dele, sabia que era a mãe dele que estava pulando um saco preto? Ele ficou assustado com aquilo ali, falou, isso aqui a gente dá a volta, ele não sabia. Ele não sabia que era a mãe que estava ali. Então isso não pode só pesar de forma alguma. De novo, é uma questão lógica, se ele não saiu de dentro de casa, que a porta estava fechada, ele saiu com os policiais, então como é que ele sabia que o corpo que estava lá fora era o corpo da mãe dele? Não tem como assim a gente parear isso com a realidade daquilo que está no processo. A questão das armas é uma questão de difícil elucidação. Questão de difícil elucidação. Porque os policiais entraram na casa, depois que entraram para o quarto, aí eles foram até o quarto, encontraram essas armas e as munições. O Giovanni não acompanhou, não teve uma testemunha civil para acompanhar essas armas serem encontradas. Ele fala que as armas estavam lá. E aí eu vou ser extremamente correto com Vossas Excelências, com o respeito que eu tenho por esse tribunal do júri, que é de onde eu tiro o sustento dos meus filhos. A gente tem que brigar naquilo que tem que brigar e tem que ser correto naquilo que tem que ser correto. Essas armas estavam lá. Eu não vou questionar isso para Vossas Excelências, porque a defesa não é uma defesa fantasiosa, não. Eu tenho que ser correto com Vossas Excelências. As armas estavam lá. Eu não vou negar isso. Não vou. Nesse ponto, eu estou divergindo dele mesmo. Porque estava lá. Foi encontrado. E ele falou. Então, nesse ponto, eu estou dizendo isso para Vossa Excelência entender o tanto que a defesa é honesta com Vossa Excelência. O que não quer dizer que foi ele que atirou, evidentemente. Mas não tem como eu, como defesa, falar assim, essas armas não estavam lá. Né? Eu vou sair daqui descredibilizado, não tem como. Né? Então, que essas armas que foram encontradas estavam no quarto, e ele falou que estava lá, porque foi o Alencar que deixou, aí é interpretação. Se for o Alencar que deixou lá, que pediu para guardar, essa é a versão dele. Ele pediu para deixar. Ele falou que podia ficar, que estava sendo perseguido. Tá? A autodefesa do Joab. Estava lá, mas não era dele. Ainda que não fosse dele, as armas estavam lá. Então eu não vou falar para Vossas Excelências que não tinha arma lá. Não posso fazer isso. Aí sim eu estaria abusando da inteligência dos senhores. Ainda que essa arma não fosse dele, as armas estavam lá. Ainda que ele disse que fosse do Alencar e estava guardando, aquelas munições estavam lá. E aí eu tenho que ser muito correto com Vossas Excelências nesse ponto. A defesa tem que respeitar os jurados e o raciocínio dos jurados. Naquilo que nós pensamos para combater e naquilo que nós pensamos também que é certo, naquilo que está nos autos. Né? Não estou dizendo que a arma é dele, mas estava no quarto dele, estava na posse dele, estava lá. Não quer dizer que ele tenha atirado. Só estou dizendo que em relação às armas, que esse é outro tópico, é outro ponto de questionamento, eu não vou ousar a dizer para os senhores que essas armas não estavam lá. Isso jamais. Né? Em relação à sequência, né,
se for aí do pensamento de Vossas Excelências, nós, na verdade, entendemos que a questão da autoria ela já está pacífica e solidificada. Que a hora que apresentar o voto sim e o voto não para os senhores, se ele atirou na própria mãe, o voto de Vossas Excelências, a defesa pede que seja não, ele não atirou, negando a autoria. E o terceiro quesito da absolvição, sim, é de que absolve o réu por tudo que foi dito em relação ao indúbio pro réu. Agora, passando dessa parte, vocês vejam bem, por tudo que nós falamos aqui, como é que se aplica as qualificadoras do motivo fútil? Se nós estamos entendendo que há dúvidas, se a prova do chumbo lá na mão de pólvora diz que ele não atirou com aquela arma, então também nós temos que refutar, caso chegue lá, na qualificadora de motivo fútil. Porque ele não atirou, se ele não atirou, e se tem dúvida se ele atirou, na votação desse quesito, se chegar lá, é não. Da mesma forma do motivo que dificultou a defesa dela. Por esses motivos, vamos perguntar esse quesito. Se a gente chegar nesse quesito, também é não. Porque se ele não atirou, se a prova pericial está dizendo que não encontrou os elementos na mão dele, dizendo que foi ele que atirou, se há dúvidas da forma que entrou na casa, da forma que saiu, se mais pessoas se acharam, como é que você vai dizer, vai condenar ele aumentando a pena assim, de 12 a 30 nesse quesito, que dificultou a defesa dela, se não foi ele quem atirou? E já os quesitos das armas, passando daí para frente, essa aí, é nesse ponto que eu falei com Vossa Excelência, que o juiz vai perguntar, eu, defesa, estou dizendo que, em relação às armas e cartuchos, eu não estou dizendo que essas armas não estavam lá. As armas estavam, não posso falar que não estavam. Ele foi encontrada e ele falou as armas. E chegou lá nesse ponto. A versão do meu cliente é de que essas armas não eram dele. Ele só estava guardando essas armas. E aí, vai pairar nesse ponto sobre os senhores, a lógica e o Divino Espírito Santo. Porque os senhores sabem bem que o júri começou há 800 anos atrás, quando se revoltaram contra o rei, João Sem Terra. E naquele momento em que se revoltaram contra o rei, instituiu-se o tribunal do júri. Porque o rei é que mandava em tudo, ele julgava, ele fazia tudo. E quando instituiu o tribunal do júri, 12 eram os jurados, porque 12 eram os apóstolos, e entendendo que os apóstolos eram ungidos e iluminados por Deus, havia-se a decisão mais correta. Esse é o espírito do tribunal do júri, que hoje aqui não são 7 jurados, né? 12 como naquela época, isso foi na Inglaterra. Mas esse é o espírito. Decidir com a razão, decidir com a vida. E o outro ponto que nós não podemos deixar de trazer para Vossas Excelências dentro do artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal, que fala do Tribunal do Júri, ele está dentro do capítulo dos direitos e garantias fundamentais. E dentro dos direitos e garantias fundamentais, aqui no 38, é reconhecido a instituição do júri como organização que lhe der a lei e assegurar a plenitude da defesa. O que é a plenitude da defesa? Essa plenitude ela é só da defesa, não é da acusação. Está nos direitos e garantias fundamentais da pessoa. E o artigo 60 da Constituição fala que esse artigo é imutável. Ou seja,
Se houver dúvida, por isso que se houver dúvida, absolve o réu, está dentro dos direitos e garantias dele, e não da acusação. E veja bem, e aí nós vamos voltar agora, senhores, lá na questão da dona Daiane. Essa é a imagem da dona Guiomar. Essa é a imagem que ficou aqui para nós hoje, no coração dele e no coração nosso. E os senhores são hoje o cordão umbilical. Os senhores é que vão decidir pela dona Guiomar. E para aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, no amor de mãe, no poder de mãe, no poder de mãe de perdoar, no poder de mãe de sempre estar junto com o filho, no poder de mãe e no coração da mãe que sempre quer o bem do filho. Será que lá de onde a dona Guiomar está, é isso que ela planeja? É isso que ela pensa? Será que ela, como mãe, a dona Guiomar, que sempre cuidou do filho, e que era apaixonada pelo filho, como diz a Daiane, é isso que ela quer? Só a partir do depoimento da Daiane. A dona Daiane, a mãe, a senhora, ela está nesse depoimento aqui, ó. Das folhas 65. Se coloca no lugar da dona Guiomar. Se coloca no lugar da Guiomar. E esse aqui é o filho. Será que essa senhora que hoje ela está lá no outro lugar, está lá no céu, orando e olhando, será que essa senhora, segundo a Daiane, que diz, ó, que com a genitora o autor tinha um vínculo, que com a genitora o autor tinha um vínculo, um amor que unia, o cordão umbilical tem que ser mantido até hoje, porque ela fazia tudo que ele queria, inclusive a alimentação que ele gostava, bolos, quitandas, lavava as roupas, agradava muito o Joabe. A mãe era apaixonada pelo Joabe, mãe apaixonada como todas as mães, e essa aqui parece que ainda era mais, ao ponto de a Daiane dizer, e a mãe era apaixonada pelo Joabe. Será que essa mãe que era apaixonada por esse rapaz aqui, que lavava roupa, que levava quitanda e que levava dinheiro, será que hoje o que ela espera do conselho de sentença, que ele seja condenado de 12 a 30 anos de prisão? Será que é isso que essa mãe quer? Se ela pudesse e tiver gente, ela continuaria enviando as quitandas, os doces e as mensagens para que alguém lavasse a roupa dele. Não é isso que a dona Guiomar queria, com certeza, e trazia com ele. Porque certa ocasião, o genitor e a depoente ainda veio combinar de dar uma mesada, certa quantia para o Joabe. Ela queria ver o filho vivo, se mantendo. Ela dá um dinheiro para manter o filho vivo, porque aquele cordão umbilical dele na barriga dela, 8 meses, ainda estava vivo, ainda está vivo até hoje, lá de cima. E esse cordão umbilical desce hoje aqui nesse conselho de sentença e passa para ele, para manter esse rapaz ainda vivo e se mantendo.
Não é isso, excelências, que essa mãe hoje pensa de um outro lugar que ela está. Que o filho que ela levava as quitandas e doces seja condenado a 12 anos de prisão, a 30 anos de prisão. Isso está nas palavras aqui. Cerca de R$200 para pagar água e luz. Ela mantinha o filho. Que o genitor não podia ir para casa de obra somente. A gente não podia, que passou o tempo, o genitor faleceu, mudou para a cidade. E o encargo da mesada, que era o genitor, passou para a vítima. Ela dava o dinheiro da mesada para Joabe, e mais parte dele, fazendo comida dele, lavando roupas, limpando a casa, e também continua a comprar alimentos. Ou nós acreditamos no que a Daiane falou, ou nós não acreditamos. E o que ela está dizendo aqui, como irmã, como filha da mesma mãe, veja as palavras dela. Ela era apaixonada por ele. As palavras dela, dizendo, ela era apaixonada. E ela ainda continua apaixonada por ele. E essa paixão da mãe pelo filho está viva aqui hoje e vai continuar através do voto de Vossa Excelência absolvendo esse rapaz. Porque é um desejo. E ainda, se fosse verdade a questão da sombrinha, pensa bem, ela ainda quis continuar lá nas palavras da Daiane. Ela quis ir, a Daiane falou, mãe, a senhora não vai mais. Mas ela, como mãe, como coração, como aquela que gerou, ainda assim queria continuar indo lá. E foi. Já não era da mesma forma, mas continuou indo e foi, porque é mãe. E a mãe nunca quer ver o filho pegando 30 anos de cadeia, ainda mais com esse tanto de dúvida. Ela sempre o perdoou de quaisquer erros que ele possa ter cometido, seja quando criança, seja quando jovem. Sempre. Porque ela sempre estava lá do lado dele. E hoje ela está do lado dele, através de Vossas Excelências, desse conselho iluminado por Deus. Com uma sombrinha machucando o olho dela, e ainda assim ela foi. E a Daiane disse que ela não iria mais, e ela continuou levando dinheiro. Só para finalizar essa parte, Excelências, então, não fugindo daquilo que é no processo, mas dentro daquilo que a lei nos permite, que é usar a plenitude da defesa, face ao contexto, a absolvição desse rapaz, representando um desejo da sua própria mãe, externada aqui, hoje nesse tribunal do júri, na presença de Jesus Cristo, na presença das crenças nossas, com essa energia que nós recebemos do universo, daquilo que é positivo, o que você tem que fazer dentro da razoabilidade e dentro da equidade, dentro daquilo que não foi provado e dentro da dúvida no processo. A absolvição dessa base não é só um desejo nosso, é um ponto de equilíbrio, de uma cintilação no universo. Os senhores estão aqui não por acaso. Os senhores estão aqui como um ponto de cintilação divina entre lá em cima e aqui, para a mãe dizer que perdoa esse rapaz, qualquer coisa que ele possa ter feito errado, possa ter feito errado, porque ela sempre esteve junto com ele. É isso que a dona Guiomar espera, a absolvição do filho. E é isso que a defesa pede, que nos quesitos de absolvição, Vossas Excelências votem para absolver o Joabe. Agora eu estou promotor, se quer fazer uso da palavra para réplica. Sim, sim. Doutor, Vossa Excelência tem novamente a palavra no prazo de 1 hora. Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, volto à réplica.
por dever de ofício e muito em razão desse último pleito da defesa, que para mim, de todos que foram aqui veiculados aos senhores e às senhoras, para mim é o mais absurdo e abjeto. Não façam cortesia com o chapéu alheio. Não transacionem com o sangue alheio. A dona Guiomar poderia sim perdoar o filho dela por qualquer mal feito por ele cometido em vida. E sabe por quê que a dona Guiomar não pode perdoá-lo mais? Porque ela está morta. Ela foi assassinada. E por ninguém menos do que o próprio filho. Caberia única e exclusivamente a ela própria perdoá-lo. E os senhores e senhoras jurados